Paz do Senhor a todos vocês, eu quero saudá-los a todos com a paz do Senhor. Você que não é crente ainda, que não aceitou Jesus como Salvador, mas também está aí acompanhando os meus vídeos. Que Deus possa lhe abençoar, abrir seu entendimento, que você possa entender melhor a palavra de Deus. O nosso intento ao fazer este vídeo é que você que é crente entenda a palavra de Deus, e você que não é também, se não tiver uma Bíblia, pegue uma Bíblia, leia, você vai compreender, porque você também é uma criatura de Deus. Deus lhe fez com um propósito, com um objetivo, e a Bíblia ela vai explicar melhor por que você veio a esse mundo, quem era o Deus que te criou, o que Ele quer de você. E a Bíblia é o manual da humanidade, origem e propósitos e finalidade. Tá? Então, você que não se inscreveu também possa estar se inscrevendo no canal, dando um like, um joinha, comentando, tirando algumas conclusões, e na medida do possível estaremos respondendo aquilo que não ficou bem claro no que nós vamos falar. Estamos usando a Bíblia como base de todo o nosso argumento, porque é dela que nós extraímos tudo que precisamos. Tá? Então, você que tem a revista pode acompanhar com a revista Escola Dominical. Você que não tem, pegue a Bíblia, você pode acompanhar também, embora eu não estarei aqui aprofundando muito, porque o tempo é bem curto e eu não quero estender muito. Precisaríamos de umas 3 horas ou mais para falar dos assuntos que são bem ricos e precisam de tempo para que possamos entender melhor. Mas eu estarei fazendo um pequeno comentário sobre a lição, e com certeza será de grande valia para você. A lição que nós estaremos fazendo o comentário é a lição de número 9 da CPAD, do nosso quarto trimestre de 2020. Tá? É o terceiro trimestre de 2020. E a lição diz assim: como vencer as oposições à obra de Deus. Claro que nós estamos seguindo aqui uma série de lições tiradas do assunto que é os princípios divinos em tempos de crise, a reconstrução de Jerusalém e o avivamento espiritual como exemplo para os nossos dias. Então nós estamos vindo de uma história, por isso é bom que você acompanhe para que você entenda melhor. O texto áureo diz assim desta lição: mas em todas estas coisas somos mais que vencedores por aquele que nos amou. Está em Romanos 8:37. A verdade prática: quando depositamos nossa confiança em Deus, descobrimos que Ele é muito maior que todos os obstáculos que encontramos. Já estou indo aqui para a introdução, para tomarmos tempo. Diz assim, na lição de número 7, que foi anterior a essa, observamos como a construção dos muros de Jerusalém provocou uma dura resistência por parte dos samaritanos. Nesta lição, iremos observar mais detalhadamente as diferentes formas de seus ataques e o modo como os judeus conseguiram vencê-los e concluir a obra. Então nós estamos vindo de uma lição onde fala que os judeus estavam 70 anos na Babilônia e depois Deus os resgatou, trazendo-os para Jerusalém. E eles vieram no intuito de construir o templo. Construíram o templo, mas precisavam também reconstruir os muros que estavam fendidos. E eles tiveram muita oposição, mas construíram o templo, e também na construção do muro não foi diferente. Tiveram também muita oposição. Oposição esta aos seus irmãos conhecidos, chamados samaritanos. E nós estaremos aqui nessa lição falando um pouco sobre esta oposição que os judeus enfrentaram. Qual a procedência destes ataques? A Bíblia revela a verdadeira força por trás desse ataque. Ela diz:
Não temos que lutar contra a carne e sangue, mas sim contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas deste século, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Está escrito em Efésios capítulo 6 e 12. Portanto, a nossa luta é, antes de tudo, espiritual. Os inimigos visíveis são meramente instrumentos dos demônios, os quais nos atacam. Desde que Lúcifer caiu no pecado no céu e foi expulso de lá, ele tem sido o adversário de Deus em sua obra. Então, a influência, ela vem nas hostes espirituais da maldade. As pessoas, elas são apenas usadas para que o inimigo possa fazer delas instrumento para o seu propósito, que é destruir, desunir, tudo aquilo concernente à obra de Deus. O inimigo usa as pessoas que dão lugar para destruir o propósito de Deus com a humanidade. Então as pessoas são instrumentos, são usados. Aqueles que dão lugar são usados para maldade, para matar, para roubar e para intervir naquilo que Deus tem para a vida do seu povo. Nesta luta contra o mundo invisível, as armas mais eficazes é a fé. A Bíblia diz quem é que vence o mundo senão aquele que crê que Jesus é o Filho de Deus. Por isso a Bíblia aconselha: milita a boa milícia da fé, toma posse da vida eterna. Pela fé experimentamos a operação do Espírito Santo em nossa vida. Jamais devemos permitir que alguma coisa venha abalar nossa fé, porque sem fé é impossível agradar a Deus. Devemos não temer, mas crer somente. Não deis lugar ao diabo, que a Bíblia diz. Nesta luta, as armas devem ser espirituais. Só as armas espirituais atingem e alcançam os reais inimigos, que são os demônios, não as pessoas. As armas carnais só nos prejudicam, por muitas vezes levam a dar lugar ao inimigo. Então nós temos que, nessa luta, onde o inimigo usa as pessoas como seus instrumentos, nós devemos usar a fé como arma, não as armas espirituais, as armas físicas, como bomba e todo tipo de arma que as pessoas usam. Nós devemos usar a fé. Se nós usarmos as mesmas armas, estaremos nos rebaixando e sendo igual aos que não têm Deus na vida. Então nós devemos usar a fé como arma. Eu sei que é difícil, né? A gente quer combater olho por olho, dente por dente, mas Jesus ensinou diferente. E nós devemos aprender a usar a fé como arma. Nós vemos aqui, nesta lição e nesse tema, um sentimento que ele está no meio dessa história, que é o sentimento de inveja. Os samaritanos tiveram inveja dos judeus, por isso eles não queriam que eles construíssem o templo e também não queriam que eles reconstruíssem os muros. Então nós vemos aqui que esse sentimento de inveja estava dominando os samaritanos. E sabemos que a inveja, ela teve origem quando o diabo, ele estava com Deus nos céus e um dia ele quis ser igual a Deus. A Bíblia nos diz isso, todos sabem disso, né? Todos que têm a Bíblia e já ouviram falar da Bíblia sabem que o diabo, ele se levantou contra Deus nos céus. Por quê? Porque ele teve inveja. E esse sentimento de inveja está bem claro aqui nessa história dos samaritanos. Agora você me pergunta, o que é inveja? Inveja é você querer o que é do outro e você se sentir mal por não ter o que o outro tem, ter ressentimento.
E essa inveja faz de tudo para que você queira ter isso a todo custo. Então, inveja é você querer o do outro. Não é você querer um igual o que o outro tem. É você querer o que o outro tem, o que é dele. Você querer ter um carro igual o carro do irmão, isso não é inveja. Né? Inveja é você querer o carro que o irmão tem, a casa que o irmão tem. Embora muitas vezes você querer ter o carro igual o outro tem, às vezes não é muito bom, porque já é um início de inveja e você pode ser tomado e querer disputar com o outro. Mas inveja é você querer o que o outro tem, querer o carro do outro, querer a esposa do outro, querer os bens do outro. Não é lutar para ter bens igual o outro tem, é querer. Lembra de Acabe quando ele olhou para a vinha de Nabote e ele queria a vinha de Nabote. Ele poderia muito bem comprar uma vinha, fazer uma vinha, comprar sementes de uvas e plantar uvas e ter uma vinha igual a do Nabote, mas ele queria a vinha de Nabote. Então, para você ter o que é do outro, você tem que destruir o outro. Para você ter a mulher do outro, o outro tem que morrer para você ter, que senão você não vai ter. Então, este sentimento de inveja quer dizer isso, você querer o que o outro tem. E às vezes é impossível você ter. Você não vai conseguir, porque o que é do outro é do outro. O outro, ele é diferente de você. Às vezes a roupa do outro não vai caber em você. Imagine quando Davi vai lutar contra Golias, ele podia muito bem pegar, como disseram para ele, as roupas de Saul. Mas as roupas de Saul não coube nele, ou então ficou folgada, não foi do jeito, não foi feita para ele. Então, muitas pessoas vai se tornar impossível você ter o que é do outro. O que é do outro é do outro, não vai servir em você. Mas as pessoas que têm inveja, elas procuram destruir o outro para ter as coisas do outro. Então isso é inveja, você querer o que é do outro. Era isso que os samaritanos queriam. Eles queriam o templo dos judeus, mas eles não sabiam adorar a Deus como os judeus sabiam. Eles não tinham as diretrizes que os judeus tinham. Eles não tinham preservado a linhagem como os judeus tinham. Então, a inveja, às vezes, ela passa pelo segundo grau, que é: nem eu tenho, nem você tem. Então, eu vou destruir tanto você, como destruir aquele que você tem, porque aí eu vou estar saciado. Então, nós vamos ver sempre isso. E nós vemos aqui que essa inveja, ela sempre vai acontecer no âmbito familiar. Isso que é mais triste, porque os samaritanos, eles eram praticamente filhos do mesmo pai. A mulher de Samaria disse: olha, nosso pai é Jacó, um dos patriarcas, e os judeus, Israel veio de Jacó. Embora nós vemos até que o nome Jacó foi mudado para Israel, quando o anjo se encontra com Jacó no val de Jaboque. Então, essa inveja, ela acontece no âmbito familiar. E nós vemos isso na Bíblia, vários exemplos. Um exemplo clássico é de José. Nós tivemos um pastor, amigo do pastor Misael, lá de Mirantes, trazendo-nos ensino, um pastor abençoado. Ele falando sobre José, né? E falando sobre isso, a inveja. Então a inveja fica bem clara na vida de José, porque os irmãos de José o invejaram. Porque José, Deus era com ele. José era diferente, Deus deu para ele. E os irmãos de José
eles invejaram mortalmente. Eles só não mataram José por causa de um irmão que disse, não vamos matar o nosso irmão, porque é sangue do meu sangue, sangue do nosso sangue, então vamos vender. Mas eles queriam destruir José, matar José. É tanto que depois que José é vendido, para eles José realmente tinha morrido. Mas Deus conservou em vida porque Deus tinha um projeto. Então nós vemos isso acontecendo na Bíblia. E nós vemos que a inveja, Deus, quando conversa com Samuel, falando para repreender Saul, ele diz, olha, inveja como obra de feitiçaria. Então inveja para Deus e feitiçaria tem as suas igualdades. Mas nós vemos hoje, infelizmente, onde tem o ser humano, o inimigo vai procurar sempre alguém para plantar esse sentimento de inveja. E, infelizmente, não estamos livres desse sentimento. Como eu disse, esse sentimento, o inimigo, ele plantou no âmbito familiar. Então nós vemos em muitas famílias sentimento de inveja entre os irmãos. Nós vemos em muitas igrejas sentimentos de inveja entre obreiros, pastores, presidentes. Enquanto houver ser humano, o inimigo vai sempre achar um. Nós vemos isso claramente em muitas igrejas. Irmãos que não têm oportunidade por causa da inveja. Infelizmente, pastores que se dizem pastores, dirigentes, que não dão oportunidade para o membrozinho lá, porque sabe que ele tem dom. Sabe que Deus fala através da boca dele. E aí ele faz como fez Saul. Não vou dar oportunidade para Davi, eu vou destruir Davi. Então existem pastores que deixam o irmãozinho lá no fundo, não dá oportunidade. Como dizem, coloca ele no gelo, porque ele tem dom, Deus usa, mas eu não vou dar oportunidade para ele, porque se eu dar, ele vai ser o grande, ele vai falar aqui e eu vou ficar como... Então, às vezes, infelizmente, existe esse sentimento de inveja, que é um sentimento destrutivo. Existem muitas pessoas que têm dons na igreja, porque a igreja é recheada de dom. Tudo que a igreja precisa, Deus tem ali, pessoas com dons. Mas irmãozinhos lá que nunca vai ter oportunidade. Só se Deus entrar com providência e falar, não, ele vai ter. Mas deixa o irmãozinho lá sentado, não dá oportunidade para pregar, para cantar, para ensinar, porque Deus deu para ele e não deu para o outro. E o outro por causa da inveja. Fala, não, você enquanto estiver aqui, você não vai ter oportunidade. Você não vai. Então existe esse sentimento de inveja. Infelizmente, existe no âmbito da igreja, na ordem eclesiástica. E nós temos que ter cuidado, porque o inimigo, ele coloca o sentimento mesmo de inveja aqui. E aí, se a gente não tiver cuidado, nós vamos ter inveja do irmão e querer destruí-lo para ter o que é dele. Porque nós somos humanos, sujeitos às mesmas paixões. Se a gente der lugar, vai acontecer. Isso tanto o último membro que senta lá no último banco, como aquele que está lá no altar, sentado. Tem as mesmas paixões. Infelizmente, muitos dão lugar. E nós vemos claramente na igreja esse sentimento no meio dos irmãos, pastores, obreiros, dirigentes. O inimigo, ele semeou essa semente aí e está. Paulo até falou, cuidado, para que nenhum sentimento de inveja, de faccioso, esteja brotando no meio dos irmãos. Mas às vezes nós vemos isso claramente. Mas nós vemos aqui que nós devemos lutar contra esse sentimento. E a nossa arma aqui, ela tem que ser espiritual, tem que ser a fé. E nós vemos que na história dos samaritanos, eles
disseram, olha, nós vamos ir contra os judeus e não vamos deixar eles construir os muros, não. E eles vieram dispostos a matar os judeus, a destruir os judeus. É tanto que nós vemos que Neemias, ele disse que o povo devia trabalhar armados, porque os samaritanos vinham para matar mesmo. Nós vemos em Neemias, no capítulo 4, 4 do versículo 15, fala aqui, 4 e 15, sucedeu que, ouvindo os nossos inimigos, que já sabíamos e que Deus tinha dissipado o conselho deles, todos voltamos ao muro, cada um a sua obra. Sucedeu que desde aquele dia metade de seus moços trabalhavam na obra, e a outra metade deles tinha lança e escudo e arco e as couraças, e os chefes estavam por detrás de toda a casa de Judá, os que edificavam o muro e os que traziam as cargas e os que carregavam, cada um com uma mão fazia a obra e com a outra tinha armas. E os edificadores, cada um trazia a sua espada cingida aos ombros e edificavam, e os que tocavam a trombeta estavam junto comigo. Então eles estavam numa verdadeira guerra. Eles tinham que construir os muros, mas os samaritanos vinham para matar mesmo. Eles precisavam ali formar um exército para proteger, e mesmo com a proteção, os que trabalhavam deveriam estar com armas nas mãos, porque o inimigo vinha para matar. Inimigo esses, como falei, a inveja ela brota no seio da família. Inimigo que eram filho do mesmo pai, eram parentes, mas por causa da inveja. Que é inveja? É você querer o que o outro tem. Para que você tenha o que o outro tem que ser destruído. E aí a inveja ela só vai se multiplicando, tá? Então, se eu não posso o que destruir, e se eu destruir o outro, eu não vou conseguir ter o que o outro tem, eu vou destruir tanto o que o outro tem quanto o outro. Então os samaritanos eles vão destruir os judeus e destruir também o templo, os muros que eles estão fazendo, a cidade, tudo que eles estão fazendo nós vamos destruir. Mas eles precisavam construir os muros, porque eles pensavam nos filhos, no futuro de Israel. Israel sem muro, Israel sem templo, o que seria de Israel? Então ele falou, não, nós vamos ter que fazer isso. Nós vamos ter que lutar. E se o inimigo vir, nós vamos estar armados, porque os muros terão que ser construídos, porque os nossos filhos estão vindo e eles precisam continuar adorando a Deus. Então nós vemos aqui que a intenção dos samaritanos era matá-los. E eles precisavam estar preparados. Nesta luta, as armas devem ser espirituais. As armas espirituais atingem e alcançam os reais inimigos, que são os demônios. Então essas pessoas elas estavam induzidas pelos demônios. Quando os demônios o induziam, eles não reconheciam mais parentes, não reconheciam mais ninguém. Jesus disse em Lucas 12:53 que estariam numa casa pai contra filho, filha contra pai, ninguém reconhece parentes mais. Quando a inveja entra no seio da família, ninguém reconhece mais ninguém. Pai não reconhece filho. E nós vivemos hoje numa sociedade onde os acidentes, incidentes, as mortes no seio da família têm aumentado muito, porque o inimigo ele entra no meio da família e aí a destruição acontece. Então nós estamos vivendo isso, infelizmente. A inveja, ela, quando ela vem, o filho quer matar o pai quer matar o filho, porque um quer destruir o outro. Filho querendo matar o pai por causa da herança, e por causa de dinheiro, por causa do que é do pai. Então nós vemos, e o inimigo ele vem, como é que ele faz? O inimigo ele despreza você, né? Então as armas do inimigo é o desprezo,
Ele diz, você não vai conseguir, quem é você? Os samaritanos falando, quem são vocês? Esse muro que vocês estão construindo aí, até uma raposa se der contra o muro vai cair. E o inimigo ele vem desprezando. Assim como Golias falou para Davi, quem é você? Você não sabe nem lutar, eu vou pegar você e dar para as aves do céu comer a sua carne. Ele desprezava Davi, mas Davi ele tinha uma arma poderosa, que não era a funda, não era as pedras, não era a espada, era a fé que ele tinha em Deus. Então nós temos que usar a nossa arma, que é a fé. É interessante porque nós devemos saber como usar a fé. E nós vemos que muitas pessoas elas não conseguem usar as armas da fé. E aí ficam digladiando, como o Tiago fala. Os irmãos estavam ali em guerras, em guerrilhas, se guerrando contra o outro, mas temos que usar a fé. A fé ela precisa ser usada. E quando você usa a fé com segurança, com entendimento, quando você tem realmente confiança em Deus, o inimigo ele vem com armas, com lança, e você, com apenas a fé, você coloca o inimigo para correr. Nós vemos na história da Escócia, que é um exemplo muito grande. A rainha da Escócia tinha um crente lá, que ele orava, John Knox, e ela chegou a dizer que ela tremia diante da oração de John Knox. Ela tinha mais temor da oração desse homem de que o exército de 1000 soldados da Inglaterra, porque ele tinha fé e era a arma dele. Então, se o inimigo chega para você armado, dizendo como diz Golias, você é um crente, um crentinho, você não consegue, quem é você? Você pode usar a sua fé e dizer, não sou crentinho, eu sou servo do Deus vivo. E o Deus que eu sirvo, ele é ao meu favor. E se você tiver coragem, tiver fé, segurança, o inimigo vai bater em retirada. O inimigo não vai conseguir vencer você, porque quando você abrir a sua boca e falar, o inimigo pode estar armado até os dentes, mas se você tiver fé e confiança no Deus que você tem, você pode colocar o dedo na cara do inimigo e falar, não, rapaz, eu sou crente, sou servo de Deus, servo do Deus vivo. E você pode bater em retirada. Que Deus ele vai fazer com que as suas palavras sejam como armas, como flechas, e o inimigo vai sair em retirada. Mas é preciso ter fé. É preciso você ter a mesma convicção que Jó teve quando ele diz, olha, Deus me deu, Deus tomou. Bendito seja o nome de Deus. E ele diz, eu sei que o meu Redentor vive, e por fim se levantará ao meu favor. Com isso, Jó, ele venceu o inimigo saiu envergonhado, porque Jó, ele tinha fé. Mesmo antes de conhecer realmente quem era Deus, ele era um homem de fé. Então nós precisamos, em vez de você usar armas físicas, você tem que usar a fé. Você tem que ter confiança no Deus que você serve. E o inimigo, ele vem querendo te desprezar, dizer, não, quem é você? O inimigo vem querendo fazer que você saia correndo com medo. Mas Jesus disse, eu lhes dou o poder para expulsar os demônios, para repreender os demônios, para curar os enfermos. Então o inimigo eles chegavam querendo fazer com que Jesus saísse, mas Jesus sempre enfrentava os inimigos. Então nós precisamos ter isso. Nós
que trabalhamos com evangelismo há muito tempo, muitas pessoas ficam até com medo de evangelizar algumas pessoas, porque tem medo. Quando a pessoa vem, faz uma careta, já não evangeliza porque fica com medo. Mas nós temos que ter convicção no Deus que servimos. Então ele vem mesmo para querer fazer você sair correndo com medo. Nós temos experiência disso. Uma vez nós estávamos evangelizando numa favela, um grupo Missões Sem Limites, de repente saiu um homem de lá. Quem é o pastor de vocês? Quem é o pastor aí? Querendo amedrontar. E alguns ficaram com medo. Falei, não tem pastor aqui, nós estamos aqui servindo a Deus e evangelizando e convidando as pessoas para ir para o culto. E se você quiser, hoje à noite nós teremos um culto lá, estamos lhe convidando. Ele começou a conversar ali, mas já percebeu que a gente não ficou com medo. E aí, mas tem pessoas que faz como os filhos de servas, que chega lá, não tem fé, não crê no Deus que prega, e o inimigo vem e faz com que eles saiam correndo, envergonhados. Então a nossa arma tem que ser fé, e nós temos que ter convicção, nós temos que resistir. Não é porque você é crente que você tem que sair correndo, não. Você tem que servir a Deus. Claro, você não vai usar armas físicas, mas usa a fé que você tem. Se o inimigo se levantar contra você e você perceber que aquela pessoa está sendo usada pelo inimigo para te amedrontar, para fazer você correr e sair envergonhado, use a fé que Deus te deu, que é a arma mais poderosa que tem, e você vai ser vitorioso e vencedor. Então, meus queridos, nós precisamos fugir desse sentimento de inveja que está sendo plantado no meio da família, no meio da igreja. E muitas pessoas estão deixando esse sentimento aí. E nós vemos muitas vezes irmãos se degladiando aí, um querendo destruir o outro, porque quer ter o dom que o outro tem. Ah, o outro prega, eu quero pregar igual ele. E às vezes tem que queimar o irmão, para o irmão sair e você tomar um lugar. O outro canta melhor, o outro dirige melhor, o outro prega melhor. Não vou nem dar oportunidade para ele pregar aqui, porque senão eu não vou pregar mais, porque ele prega mais do que eu. Então nós temos que ter cuidado. E infelizmente isso tem origem no seio da família. Desde que o inimigo foi expulso do céu, porque queria ter o que Deus tem. Ele diz, eu subirei acima das mais altas estrelas, serei igual a ele. Então ele disse, eu vou tomar dele. E aí quando você vem para a terra, você vê a mesma coisa, Caim e Abel. Caim quis ter o que Abel tinha e teve que matá-lo, mas nunca adquiriu o que Abel tinha. Então nós temos que ter cuidado, porque os samaritanos, eles receberão grandes juízos por causa de querer ter inveja e destruir os judeus. E eles não destruíram, nem vão conseguir, porque aquilo que é de Deus, ninguém destrói. Então teremos muito cuidado com isso. E vamos usar a nossa arma espiritual, que é a fé em Deus. Porque sem fé é impossível agradar a Deus. Esse é um pequeno comentário. Que Deus continue te abençoando, te guardando desse sentimento de inveja, que é destrutivo. E quando o inimigo se levantar contra você, querendo te destruir, use a fé como arma e você vai ser vitorioso e vencedor. Que Deus em Cristo te abençoe e te guarde. Amém.